Queridos, nós vamos tratar sobre um tema que tem a ver com finanças. É o novo módulo do CFC, da Igreja Batista Emanuel, e eu gostaria de trazer um tema que aborda 5 atitudes que um cristão deve ter para aplicar seu dinheiro dentro de um padrão bíblico e viver uma vida cristã na área financeira de acordo com aquilo que Deus quer, que Deus planeja, que Deus tem interesse que nós vivamos dessa forma. Os 5 tópicos que eu vou tratar aqui não são meus, eu peguei isso de Jaime Kemp há muitos anos atrás. Agora, o desenvolvimento de cada tópico desse, sim, eu desenvolvi. E o primeiro tópico é ganhar o seu dinheiro honestamente. Tem a ver com ganhar. O segundo tem a ver com gastar. Gastar seus recursos de forma moderada. E uma vez gastando de forma moderada, deve sobrar alguma coisa. E aquilo que sobra deve ser investido, e investido com sabedoria. Depois desses investimentos, a gente deve doar, e doar com liberdade. Porque isso agrada o coração de Deus, não por obrigação. E daí a gente pode usufruir de forma abundante, né? Então, como ganhar o dinheiro de forma honesta nos dias de hoje? O dinheiro que seja fruto do nosso trabalho. É fundamental que a gente tenha essa perspectiva, que o fruto deve vir do trabalho. E muitas pessoas têm uma visão equivocada de que trabalho é algo ruim, porque lá no Éden, Deus disse que o homem iria trabalhar, iria tirar com suor do rosto, iria colher abrolhos, etc. Mas ele já tinha definido que eles iam trabalhar quando deram nome aos animais. E quando ele disse, olha, administra, cuida, domina toda a terra, os seres vivos, enfim. E em certa ocasião Jesus disse, olha, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então trabalho é bênção, né? Trabalho é bênção. A gente vê isso claramente quando alguém se aposenta, porque para a gente aposentar-se é sinônimo de parar de trabalhar. E não é isso. Aposentar-se é você abrir mão de um trabalho que você fez durante a sua vida e agora você abre para novas perspectivas de trabalho, agora com muito mais flexibilidade. Então, ganhar o trabalho honestamente passa pelo fruto do trabalho. E a gente precisa, aqueles que empreendem, ter lucros de forma justa, né? De forma equilibrada, de forma a não enganar ninguém, de forma a não ter 2 pesos e 2 medidas, né? De forma a não receber suborno, de forma a não mentir, não enganar para poder angariar o seu pão. Provérbios 17:8 diz o seguinte: alguns pensam que com dinheiro pode comprar qualquer pessoa e acham que o suborno é uma coisa mágica. E o provérbio 17:23 diz, olha, os juízes desonestos se vendem por dinheiro, por isso são injustos nas suas sentenças. Mas não só são os juízes, não só são aqueles que têm empregados que muitas vezes subornam ou enganam. Não. Muitas vezes a pessoa tem muito menos, tem muito pouco, mas sempre que pode, ele dá um jeito de angariar algo, de pegar algo, de se apropriar de algo que não é seu. E isso faz parte, muitas vezes, da nossa cultura, né? Que a gente conhece como a lei do gesso. A lei de gesso, né? Leva vantagem em tudo. E como cristão, a gente precisa rever esses conceitos, né? Provérbios 11:1 diz que o Senhor detesta quem usa balanças desonestas, mas Ele gosta de quem usa os pesos justos, né? Quantas pessoas não sonegam impostos? Isso é uma coisa tão delicada de falar, porque cada um tem sua visão, sua perspectiva, e diz, olha, eu dou imposto para esses safados roubarem. Tem muitos mau caráter lá em cima. A gente sabe que no Brasil não é um país que se planeja. A gente sabe que quando sai R$10 para uma determinada atividade, quando vem chegar na ponta tem 3, 4, 5 reais.
a gente sabe que tem muitos desvios. E isso realmente precisa ser coibido, corrigido e punido. Mas qual é o país que cresce se não for através dos impostos? Porque os impostos é a forma que o governo encontra de poder investir naquilo que compete a ele: segurança pública, saúde, educação. Então, o imposto, ele não é ruim. A questão é que muitas vezes esse imposto ele é mal utilizado, ele é roubado e uma minoria usufrui dele enquanto a maioria passa necessidade. Inclusive, eu acho que os mais ricos deveriam pagar mais impostos para desonerar os mais pobres. Isso faz parte de um contexto, é uma visão minha. E acho que se a gente quer mudar a carga tributária do nosso país, que é uma das maiores do mundo, não é sonegando que a gente vai resolver isso. Porque na hora que o fisco pega, vamos ter que pagar. O que nós precisamos é escolher as pessoas corretas e cobrar de quem a gente vota. E muitas vezes, se perguntar, a gente não sabe nem quem votou para deputado estadual, para deputado federal. Nós não sabemos, simples vai lá e vota, porque nós não temos consciência do poder que nós temos. Agora, quando nós nos organizarmos como sociedade, pressionarmos, cobrarmos e dizer, olha, você nos representa, e quando nós voltamos baseado numa pauta que definia esse e esse critério, que você iria defender isso ou aquilo outro, a gente deve cobrar deles essa questão dos impostos. Então, imposto não deve ser sonegado, mas também nós não podemos ser passivos e ver as pessoas roubando aquilo que nós temos com muito suor pago, porque o governo é o maior sócio que nós temos. E um caminho pela democracia não é pela violência, não é pela briga, é pela conscientização, pelo voto e pela cobrança. E nós somos um país democrático, não é? A palavra de Deus também diz que nós não devemos praticar opressão com ninguém, e muito menos com um pobre. Provérbios 14:31 diz, olha, quem persegue os pobres insulta a Deus, que foi quem os fez. Mas quem é bom para com os pobres? Honra a Deus. Então, que a gente possa ter uma consciência que devemos ganhar nosso dinheiro de forma justa, mas que devemos ter uma solidariedade com aqueles que são menos favorecidos, por uma série de fatores e de questões, de distorções culturais do nosso passado e que continuam existindo até hoje, tá? Então, precisamos ter essa consciência que ganhar o dinheiro de forma justa, de forma lícita, botar a cabeça no travesseiro e dormir bem, isso é o que agrada a Deus. Nós devemos também gastar com moderação. E para gastar com moderação, a gente precisa saber realmente o que é supérfluo e o que é necessário, porque nós temos uma facilidade enorme de achar que aquilo que é o supérfluo é o necessário. E o que é necessário, na verdade, é supérfluo. Então, precisamos definir aquilo que para nós é importante, aquilo que realmente faz a diferença para a gente ter uma qualidade de vida. E daí a gente se precaver de gastar com aquilo que é supérfluo. Comprar aquilo que é somente necessário. Isaías 55 diz, olha, por que é que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Então, queridos, a gente precisa ter a consciência que quando nós gastamos qualquer coisa, esse dinheiro que nós temos, apesar de ter vindo do nosso suor, eu não tenho dúvida que foi Deus que proporcionou o nosso trabalho. E aí, tudo que nós temos e somos é dele. Então precisamos honrar a Deus, inclusive na forma como a gente gasta, não é? E a gente pode gastar com moderação. A gente deve ter, no mínimo, um orçamento doméstico mensal, onde você apropria suas receitas e suas despesas. Já trabalhei com muitas pessoas que não sabiam quanto gastavam. E tinha gente que não sabia nem quanto ganhava. E não saber quanto ganha é pior ainda, né? Então, assim, a gente precisa ter uma média de quanto a gente ganha, mesmo que a gente seja um profissional liberal, que não tenha carteira assinada, não tenha uma renda fixa, certa, todos os meses. E em que a gente gasta, né? E uma vez fazendo o orçamento, e esse orçamento deve ser feito em família, esposa,
esposo e filhos, a gente deve lutar para viver dentro do orçamento. Esse orçamento, a gente deve colocar metas a serem alcançadas, metas familiares, metas pessoais. E muitas vezes nós vamos precisar ter um estilo de vida mais simples. Abrir mão de alguma coisa supérflua hoje, não é da qualidade de vida, para poder continuar tendo essa qualidade de vida amanhã. Porque dinheiro passa. Conheço muitas pessoas que foram podres de ricas, que tiveram muita fortuna e hoje não tem nada, porque não souberam administrar. Então, gastar com moderação passa por um orçamento, passa por uma conscientização, inclusive emocional, porque gastar é muito mais emocional do que racional. A gente gasta por compulsividade. Enquanto uns comem demais, outros estouram a pele, outros ficam nervosos, outros bebem demais, outros gastam demais e compram o que não precisa. Aquela sensação, quando sai, estou feliz porque eu comprei. Né? Então precisa ser trabalhado, essas questões se trata, tem cura, se trata com psicólogos. Né? Ok, Eurico, e aí? E como eu posso fazer para gastar com moderação? Você precisa ter alguns cuidados. Viver dentro daquilo que foi planejado e ter muito cuidado com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito tem juros exorbitantes, altíssimos, é fora da realidade o que se paga de juros quando atrasa um cartão de crédito. Além de que você tem uma anuidade para pagar, precisa ter muito cuidado, não é? Eu sempre digo que eu vi um material que foi feita uma pesquisa e pegaram famílias, e essas famílias passaram 4 meses comprando tudo no cartão de crédito, depois passaram 4 meses comprando tudo no dinheiro. E todas as famílias, sem exceção, gastaram mais com cartão de crédito do que quando pagavam com dinheiro, entre 20% a 30% a mais. Por quê? Porque o cartão de crédito é virtual. Quando você tem o dinheiro, você sente, saiu, só fiquei com tanto, então eu só posso gastar esse tanto. E o cartão, você perde a noção. Quantos de nós não já nos assustamos quando chegou a fatura? Eu gastei isso tudo, mas é porque de pouquinho em pouquinho se chega ao muito. Então, cuidado com o cartão de crédito, querido. Cartão de crédito a gente precisa saber usar. E como é que se investe com sabedoria? A primeira forma de investimento com sabedoria é investir no reino de Deus. É fundamental investir no reino de Deus. Investir no reino de Deus para que pessoas possam ser alcançadas, para que pessoas possam ser libertas. Não para que pessoas não vão para o inferno, eu não tenho essa visão, não é? Mas que as pessoas saiam do inferno que elas vivem hoje aqui, porque evangelho é qualidade de vida, evangelho é estilo de vida, evangelho é liberdade. Tem muita gente escrava, presa pelo pecado, presa pela culpa, estão presas por tantas outras coisas que fizeram porque deixaram de fazer. Estão presas dentro das suas próprias consciências, presas nos seus pensamentos, nas suas angústias, nos seus medos. E o Evangelho veio para libertar. Né? Não por medo de ir para o inferno. A gente vive o inferno aqui todos os dias, querido. A gente precisa se libertar primeiro desse inferno. E o Evangelho não é uma troca e deixar de ir para o inferno para ir para o céu. O Evangelho é uma chamada a um relacionamento com Deus que é Pai, com Deus que é Abba, com Deus que nos coloca no colo, com Deus que quer o melhor para nós. Não porque nós sejamos especiais, de forma nenhuma, exatamente porque não somos, é que Ele nos buscou. Tá? Então que a gente pense nisso, investir no reino de Deus, investir na obra missionária, investir nos projetos que a igreja tem, projetos sociais, investir inclusive, porque a gente precisa bancar para a estrutura se manter em pé. Nós temos despesas recorrentes e nós temos salários e tantas outras coisas, não é? E muitas pessoas, inclusive, querem e devem fazer esse investimento de forma sábia, tá? Então, a gente deve também investir em bens que não perdem valores. A gente precisa ter sabedoria e aprender a investir, porque o brasileiro não sabe investir. Nós podemos investir em terrenos, nós podemos investir em imóveis, nós podemos investir em fundos imobiliários, nós temos vários tipos de aplicações de renda fixa, nós podemos investir em ações
sempre no conceito previdenciário. Não é? Então, assim, a gente pode falar sobre isso mais adiante, nas próximas aulas, mas a gente precisa aprender a investir. Agora, o melhor investimento é investir no reino de Deus. O segundo melhor investimento é comprar tudo à vista. O terceiro melhor investimento é pechinchar. E daí sim, nós vamos vir com os outros investimentos em outros ativos, tá? E uma coisa, sabe, interessante, que tem um versículo que eu encontrei na palavra de Deus que chamou muito a minha atenção. É um conselho, não é uma regra que tem que cumprir, é um conselho. Mas ele diz assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Provérbios 24, 27, o que é que ele está dizendo? Não casa, não assuma um compromisso se você não pode se bancar. Se vai ser através de um trabalho, através de uma profissão, através do estudo, através de que forma for, você precisa plantar algo. E quando começar a colher, aí sim você deve pensar em casar. Porque nós temos visto tantas pessoas jovens hoje casando por N motivos equivocados e não tem condições de se sustentar. E dos pré-requisitos para se ter um casamento é conseguir se manter. Não é? O quarto tópico é doar com liberdade, doar com liberalidade. E nessa parte, muita gente pensa logo em dízimos e ofertas. Não é? Lógico, dízimos e ofertas estão aqui, só que eu não vejo dízimo como sendo um percentual, apesar de que dízima é a 10ª parte. E dízimo tem muito a ver com o Antigo Testamento, queridos. Tem muito a ver com o Antigo Testamento. E muita gente quer cumprir a palavra de Deus à risca. A gente já não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Mas se você quer cumprir a lei, o Velho Testamento, quando juntava todas as ofertas que eram dadas em formas de dízimo, dava em torno de 23% do rendimento das pessoas. Então, se a gente quer seguir a lei, precisa dar no mínimo 23%. E não é essa a ideia. A ideia não é eu devo, eu vejo pessoas dizendo eu devo dízimo. Você não deve nada, querido, nada a ninguém. Deus não lhe pediu isso, não. O que Deus quer é sua vida. O padrão está lá em 2 Coríntios, dê conforme suas condições, vá deixando de lado. Não é percentual. Porque a gente diz, eu dei meu percentual, um irmão na igreja precisa, não vou dar mais nada porque eu já dei meu dízimo. Não é isso, eu não vejo dessa forma. Tudo que nós temos é de Deus. Então, se é para dar 5, ou 8, ou 10, ou 20, ou 30, e o Senhor tocar seu coração, isso é para dar, querido, é para dar, porque não é nosso, é dele. Nós somos simplesmente administradores. Mas nós administramos e pensamos que se eu cumpro, se eu pago o meu dízimo, eu estou bem com o Senhor. Eu queria dizer, se você paga dízimo, não dê não, querido, porque Deus não quer pagamento. Se tem alguém que podia pagar alguma coisa, fazer alguma coisa por nós, foi Cristo. Ele pagou lá na cruz, não é pagamento. Agora, se você quer contribuir, e é de coração, não é por medo que Deus vai pesar a mão sobre você, não é porque se você não der o gafanhoto vai comer. Cara, isso é bobagem, queridos. Isso é bobagem, não é por aí. Deus quer relacionamento, e quando a gente se relaciona e ama, a gente dá tudo o que o outro precisa. E a gente não dá a Deus. A gente dá para o outro. E quando a gente dá para o outro, a gente está dando a Deus. Porque Deus não precisa de comida, de dinheiro, de nada disso. É dono de tudo. Ele não precisa, ele é espírito, querido. Nós damos como se, na perspectiva que se dava antigamente. Cuidar daqueles que administravam e cuidavam da igreja, os levitas, e para os pobres e as viúvas e os necessitados. Então a gente oferta, dizima, como você queira chamar, e que percentual seja, na perspectiva de atender a necessidade do próximo e suprir a necessidade da sua igreja local. Porque tem pessoas que entregaram sua vida a Cristo e vivem inteiramente para o ministério. Eu admiro demais essas pessoas e elas precisam receber, não é? E receber bem por isso. Agora, não dê porque é obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. Dê com liberalidade. Pare de fazer continha. Pare de ver seu percentual. Dá de coração, querido. Dá o que Deus manda dar, abre a mão, ajuda a igreja, ajuda entidades, tem muitas entidades sérias para eclesiásticas,
Né? Eu sou fruto de uma entidade para-eclesiástica, por isso que eu acredito nisso. Tem quantos irmãos nessa pandemia passando necessidade, queridos? Eu acredito que nós, como cristãos, não podemos sair com mais dinheiro dessa pandemia do que nós entramos. Nós, mesmo que você não tenha sido afetado por ela, você não deve sair com mais, queridos, porque Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Essa é a hora de dar. Essa é a hora da gente chegar junto, porque tem muitos irmãos e muitas pessoas passando necessidade, tá? Então, doe para projetos, doe para a igreja, doe para pessoas, doe para a sua família em primeiro lugar, que é o que a Bíblia diz. Primeiro cuida dos de casa, depois vai para os da igreja, depois os de fora. Existe uma sequência e uma lógica, tá? Então, doe com liberalidade. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Depois entra, em quem tiver interesse, Isaías 58, um dos textos mais lindos que eu acho do Antigo Testamento, quando mostra o verdadeiro jejum, a verdadeira oração, o verdadeiro estilo de vida. É aquilo que Deus se agrada. Não é? É aquilo, são atitudes proativas e com liberalidade. Porque quando a gente retém, queridos, mais do que o que deve, é porque a gente está com medo do amanhã. E se a gente tem medo do amanhã, é porque a gente não está confiando no nosso Senhor. E a gente precisa ser trabalhado nessa questão. E depois de cumprido isso, né, de você ganhar de forma honesta, gastar de forma moderada, investir com sabedoria no reino de Deus e nas finanças daqui, ajudar, doar com liberalidade, aí sim que você pode usufruir abundantemente. Aí você viaja, você troca de carro, você vai para o melhor restaurante que você quiser, você descanse, você toque fogo no dinheiro, faça o que quiser. Mas primeiro existe uma sequência. Primeiro existe um padrão a ser seguido. Tá? Então, pense e reflitam sobre isso. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu falei. Eu estou externando a minha visão de mundo, a minha visão de evangelho, a minha visão dos textos bíblicos. E procuro viver coerentemente com isso. Se está errado, mas pelo menos eu estou sendo coerente com o que eu acredito que está certo.